Bom dia, meus queridos. Está começando mais um Reino de Deus em 7 minutos. E nós estamos nessa semana começando a estudar a primeira carta de Paulo a Timóteo. Então hoje nós estamos lendo o capítulo 1 e eu vou ler com vocês o versículo 5 e 6. Ele diz assim: o objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala sobre 3 regras de fé que nós devemos manter na nossa vida. 3 atitudes que são imprescindíveis na nossa vida. Paulo fala só, em vez de vocês se envolverem com grandes discussões teológicas, procurem viver, com essas 3 atitudes, com essas 3 práticas na sua vida. Quais são essas 3 práticas? A primeira dela, ele fala, olha, no versículo 5, é o amor que procede de um coração puro. Um coração puro. Querido, eu tenho aprendido nesses anos todos de ministério, são já 29 anos de ministério, 32 anos de conversão, que Deus não tem muito problema com o nosso pecado, Deus não tem muito problema com os nossos erros, Deus sabe que nós somos, pó, por exemplo, a Bíblia fala sobre isso. Ele sabe da nossa insignificância, da nossa condição de pecador. Ele sabe que nós não somos perfeitos. E eu até acredito que, de certa forma, Deus nem espera a nossa perfeição. Ainda que a Bíblia diz, em Efésios, que nós devemos buscar essa perfeição em Cristo Jesus. Deus sabe com quem Ele está lidando. Sabe que não há bom sobre a face da terra, não há quem não peque, conforme diz a Escritura. Então, com o que Deus se preocupa com o nosso coração? Um dos grandes aprendizados que eu tive com a vida de Davi e de Saul foi exatamente isso, que Saul se preocupava com a aparência, Saul até teve uma série de características na sua vida melhores do que na vida de Davi. Sua família de Saul foi talvez mais bem educada do que a própria família de Davi, enfim. Mas, se você for ver, Saul ele não tinha um coração puro. Enquanto a Bíblia diz que Davi, ao ser confrontado com os seus pecados, ao ser confrontado com os seus erros, ele imediatamente reconhecia os seus erros, os seus pecados. Havia uma certa pureza no coração de Davi, mesmo quando ele falhava. Então Deus ele se agrada nem sempre das nossas ações, das nossas atitudes, ainda que elas sejam importantes para a nossa vida, entenda bem o que eu estou falando. Um coração puro, claro, produz boas atitudes, mas às vezes a pessoa pode ter um coração ruim, um coração reprovado de fazer boas obras. Deus conhece o meu coração e Deus conhece o seu coração. Sabe, não adianta você se encher de obras na face da terra, fazer o bem na face da terra, mas a motivação do seu coração ser maligna, o seu coração ser mau. A Bíblia está dizendo, manter um coração puro. Por quê? Porque Deus conhece o nosso coração. Ele sabe exatamente aquilo que passa dentro do nosso coração. Querido, se tem alguém que nós não conseguimos enganar, esse alguém é Deus. E se tem alguém para quem nós vamos prestar contas, esse alguém é Deus. Então eu e você precisamos entender que no dia da prestação de contas não vai ser aberto apenas o livro das nossas ações, mas das nossas motivações. Quando nós chegamos diante de Deus, não são as nossas ações apenas que são aprovadas ou reprovadas, mas as nossas motivações, o nosso coração. Então ele fala, mantém um coração puro. A segunda coisa que ele fala aqui é uma boa consciência. Se a nossa consciência não nos acusa, já diz a palavra de Deus, podemos pedir o que quiser e nos será feito. Então nós temos que manter uma boa consciência. Por quê? Porque quem determina às vezes as nossas ações é a nossa consciência. Nós sabemos exatamente o que é certo e o que é errado. Inclusive nós sabemos quando o nosso coração, por exemplo, é puro ou impuro. Quando nós fazemos com ingenuidade algumas coisas, às vezes erramos em algumas coisas, ou quando nós maquinamos o mal. Sabe, a nossa consciência, ela nos acusa, ela mostra para nós o certo e o errado. E não tem como você fugir disso. Deus colocou em mim e você a consciência justamente para que nós pudéssemos discernir entre o bem e o mal.
E com o Espírito Santo em nós, a nossa consciência com respeito ao bem e ao mal, ela aumenta, né? Ela se expande, porque aí não é só a nossa voz da consciência que fala conosco, mas a voz do Espírito, e o Espírito mostra exatamente qual é a vontade de Deus para nós em cada situação. Então eu e você temos que ficar atento a essas verdades, um coração puro, uma consciência, como diz aqui as Escrituras, né? Boa, e ele continua, uma fé sincera. Não uma fé qualquer, mas uma fé sincera. Uma fé sincera no quê? Uma fé sincera na palavra de Deus. Sabe, nós precisamos entender isso. Eu e você precisamos ter uma fé sincera. O que eu entendo de fé sincera? A fé sincera é aquela que pratica aquilo que aprende. A fé sincera para mim é aquela que, ao ler as Escrituras e a Escritura saltar ao seu coração, você pratica o que está escrito. Como eu julgo uma fé sincera e uma fé insincera? Pela prática. O próprio Tiago, nós já estudamos, ele fala, olha, não sede apenas ouvintes esquecidiços, mas praticantes da palavra. A fé sincera é aquela que, ao aprender algo sobre Deus, ao aprender algo sobre o reino, ao aprender algo sobre a palavra, ela se dispõe a praticar aquilo que aprendeu. Então ela não fica, vivendo uma vida dupla, ela muda de vida porque ela tem uma fé sincera. Não é questão de você crer ou não crer no milagre, mas é uma prática de vida. É a decisão de viver um estilo de vida diferenciado em Cristo Jesus. Que você possa, nesse dia, aprender sobre isso. Mantenha na sua vida um coração puro, uma consciência boa e uma fé sincera, e Deus será com você e você terá vitória nessa terra. Amém? Deus te abençoe.